Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 19 de maio, nós estamos numa quinta-feira, na quinta semana da Páscoa também, né? A Páscoa está terminando, tempo pascal. Mas nós estamos lendo aí os Atos dos Apóstolos. Você lembra ontem, né, a reunião que São Pedro e São Barnabé fizeram, né, com a comunidade, as lideranças, os apóstolos e as lideranças da comunidade de Jerusalém, para resolver aquela questão: se para ser cristão um pagão tinha de se tornar judeu primeiro e depois ser batizado ou não. Então Paulo e Barnabé diziam: não precisa não. E uma parte dos judeus, cristãos, diziam que é preciso sim. Então como é que foi aquela reunião? Continuando o texto de ontem, capítulo 15, versículo de 7 a 21. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se. Veja, Pedro, que era a autoridade naquela comunidade, e falou aos apóstolos e aos anciãos, aos líderes. E ele vai dizer, não é? Ele vai dizer certas coisas que são interessantes, até eu vou ler, porque, olha, é interessante para nós entendermos um pouco como viver nossa fé. Ele diz assim: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e acreditassem. Veja aquela história que ele recebe a família do oficial romano Cornélio e na fé, e que teve a reação contra. Ora, Deus sabe, Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. Foi o que aconteceu quando ele entrou na casa de Cornélio. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo, quer dizer, um peso, que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Todos aqueles costumes que a gente lê em alguns livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Então houve um silêncio na comunidade. Depois ouviram Barnabé e Paulo, que explicaram o que tinha acontecido, né? E quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, daí Tiago, que era o bispo de Jerusalém, tomou a palavra e vai dizer: Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado a seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas. E aí então ele vai citar alguns trechos de Salmos. Depois ele vai dizer no fim: por isso, sou do parecer, devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Veja que a colocação de Tiago, que era o chefe justamente desse pessoal aí. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Quer dizer que então temos a palavra de Pedro, né, a favor de Barnabé e São Paulo, temos a palavra de Tiago também a favor. E aí então se decide realmente com essa proposta que Tiago faz. É uma proposta que foi assim de conciliação. Depois São Paulo, na carta aos Gálatas, e vai dizer que não impuseram nada não. Foi só uma proposta que o Tiago fez. Mas São Paulo vai dizer que não foi nada imposto não. O batismo é realmente uma graça de Deus. É pela fé que nós somos salvos, não por essas obras do Antigo Testamento, né? E, portanto, se chegou a uma conclusão que os pagãos não precisavam se tornar judeus para depois serem batizados e entrarem na comunidade. Isso foi muito interessante, essa decisão. Como chegaram a um consenso. E assim não houve divisão dentro da igreja. Uma lição para nós.
Agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger, aos vossos lados para vos acompanhar. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.